Nesse vídeo nós vamos falar acerca do juvenil, que é a segunda fase da tilápia. Nós temos que entender que, primeiro, a palavra alevino, ela deve ser entendido como peixes entre 2 a 6 centímetros no máximo. Alguns costumam até dizer que o peixe entre 4 a 6 centímetros não é mais alevino, e sim pré-juvenil. É uma concepção, inclusive, muito aceita, porque é considerado realmente um alevino o tamanho padrão de 2 a 3 centímetros e de 4 a 5 centímetros. Então, quando ele atinge de 4 a 6, costumamos chamar de pré-juvenil. Agora, qual seria a diferença entre o alevino e o juvenil, além do seu tamanho? É uma questão morfológica, porque o alevino ainda está em processo de desenvolvimento ou de formação do seu órgão intestinal. Já o juvenil, ele já tem toda uma aparência, uma estrutura externa de adulto. Então, é isso que diferencia entre o peixe alevino e o juvenil. Nós temos que compreender que algumas características que ocorrem nessa fase morfológica que diferencia o juvenil do alevino. Nessa fase, ele já está com um desenvolvimento característico de adulto. O juvenil ele apresenta alguns raios nas nadadeiras, pigmentos na superfície do corpo e também do sangue. Então, as características dele externa já é de um peixe adulto. E a parte interna já está formada. Podemos fazer uma classificação bem simplificada acerca do juvenil. O juvenil, entre 6 a 8 centímetros, nós chamamos de pré-juvenil. Muito comum a utilização desse termo, porque antecede a fase onde o mercado mais absorve o juvenil devido ao seu tamanho e peso. Tá? Então, entre 6 a 8 centímetros, o peixe já está acima de 6 centímetros, ele já está aí na faixa de 2 gramas aí, com certeza, tá? Então, até 8 centímetros, ou seja, de 6 a 8, em torno de 2 gramas aí. No tamanho aí de 8 a 10, nós chamamos de juvenil avançado, ou seja, ele já teve um desenvolvimento maior, mesmo sendo ainda um peixe de pouca idade, tá? Agora, nós temos a classificação de 10 a 20 gramas. Já é por peso. Muito aceito no mercado a fase intermediária, que é entre 15 a 20 gramas. Nessa fase de 10 a 20 gramas, nós chamamos de juvenil classificação 3. E nós temos também o juvenil, que já é próprio, criado para ser colocado em tanque-rede, que ele vai de 30 a 50 gramas, de 50 até 100 gramas aí. Agora, a classificação do juvenil em peso, ou seja, em gramas, é a partir de 6 centímetros. 6 centímetros, ele vai estar exatamente em torno de 2 gramas. Então, o juvenil, gente, ele tem uma classificação que ele é superior a 6 gramas e inferior a 100 gramas, tá ok? Então, de 6 a 100 gramas é a fase de juvenil. E nós vamos estudar sobre esse período, sobre o desenvolvimento, alimentação e os cuidados com essa fase, que é muito importante, porque logo ele já vai entrar na fase de engorda
e para entrar na fase de engorda e adquirir o peso planejado ou alcançar a estimativa, né, de produção, é necessário que ele tenha, durante essa fase juvenil, uma boa nutrição e um bom desenvolvimento, com todas as condições, principalmente da qualidade da água. Uma das coisas que eu gostaria de falar, em primeiro lugar, seria acerca da qualidade da água. Diferente do alevino, tá? Que mesmo precisando de uma boa qualidade da água, gente, ele apresenta menos problema durante a sua fase. Agora, o juvenil é a fase onde se inicia os problemas com nitrogenados. É onde mais surgem os problemas de nitrogenado. Ah, então você está me dizendo que na fase de alevino não tem problema com nitrogenado? Tem. Agora, você tem menos problema na fase de alevino com nitrogenados do que a fase de juvenil. Agora, a fase de alevinos, o maior problema é com doenças, mortalidade. Então, é necessário os cuidados, obviamente. Agora, só que como é alevino, a administração de ração é muito pouca. Então, a fertilização da água é menor. Então, você corre o risco menor de ter problemas com nitrogenado. Por causa de quê? Por causa da sobra das rações. As que os peixes não comem e é liberado pelo excreto, ou seja, pelas fezes do peixe. Então, essa matéria orgânica, os sólidos que nós falamos, a proporção é bem menor do que na fase de juvenil. Na fase de juvenil, gente, o maior problema são os nitrogenados. Por quê? Porque o peixe já se alimenta bastante. Vocês vão ver que ele come muito. E isso vai gerar o quê? Mais matéria orgânica. E se não tiver um controle de qualidade, um sistema de filtragem perfeito, você vai começar a ter problemas com amônia e nitrito. Quero lembrar, gente, amônia é excesso de fertilização. Mas qual é a fertilização que você está falando? Excesso de ração colocada no tanque, tá? Excesso de fertilização, matéria orgânica acumulada. Então, o que acontece quando uma pessoa coloca ração? Ela não só está tratando dos peixes, mas também está fertilizando a água. Porque uma parte vai para a nutrição do peixe. A outra, gente, vai servir para fertilizar a água. E ela, em excesso, deixa de ser uma fertilização. Começa a ser um problema. Porque você vai ter picos de amônia e depois de nitrito. Então as pessoas falam assim: ah, mas eu coloquei ontem ou esses dias, só estou colocando um pouquinho só de ração no tanque. Tá, então temos que lembrar que o processo, desde a matéria orgânica, tá? A matéria orgânica até chegar à fase de amônia e posteriormente nitrito, gente, isso é um processo de 25, 30 dias. Então, quando está tendo pico de amônia, não é porque você ontem colocou um pouquinho mais de ração, mas sim porque durante dias e dias atrás, você vem colocando excesso de ração e por falta de controle. De quê? Temperatura. Deve ser levado em conta não só a temperatura, para então ofertar ração, mas também a biomassa do seu cultivo. É necessário realizar a cada 15 dias, dentro do cultivo comercial, a biometria dos seus peixes. Porque a biometria, gente, é que vai definir qual é a biomassa dos seus peixes. Com isso, você vai saber qual é a quantidade de ração a ser ofertada diariamente para os seus peixes, ou seja, para os seus juvenis. Agora, outro aspecto, gente, é que ocorre dentro do sistema, como picos de amônia e nitrito, é a falta do dimensionamento da aeração de forma adequada. Não basta apenas colocar uma bomba para fazer a queda d'água em movimentação, um soprador, um aerador de superfície,
é necessário você fazer um dimensionamento, ou seja, são cálculos, é em cima da sua biomassa, é em cima aí da altitude. Nós temos que avaliar também a concentração de oxigênio dissolvido na sua água, porque em cima desses cálculos de temperatura e da concentração de oxigênio, que nós vamos utilizar esses dados para saber qual é a saturação de oxigênio que está dissolvido dentro do seu sistema, tá? E para isso exige matemática. Não é simplesmente colocar no equipamento qualquer que está movimentando a água e está tudo bem. Não funciona dessa forma. Seus peixes podem até não morrer, mas vai atrasar no crescimento e não vai atingir o peso aí de 1 kg, 1,2 kg, até mais, dentro do prazo aí de 6 meses, que é o tempo ideal para um cultivo comercial. Agora, em regiões frias, o desenvolvimento do peixe é mais lento, tá certo? Por causa do seu metabolismo. Então, ele baixa muito, aí e ele começa, ele vai diminuindo o desenvolvimento e também a engorda. Então, é normal, em regiões muito frias, o prazo exceder aí para 7 e de acordo até 8 meses. O desenvolvimento aí para se chegar ao peixe aí em torno de 1 kg a 1,2 kg, tá certo? Então, existe aspectos importantes que devem ser medidos, devem ser calculados, principalmente durante a fase de juvenil, tá? Onde o peixe se alimenta mais, ele exige um cuidado maior com a qualidade da água, com uso constante, ou seja, de simbiótico, um dia sim, um dia não, ou probiótico, de acordo com a necessidade, ou você quer turbinar o seu sistema, quer dar uma melhorada no seu sistema, o uso de probiótico é fundamental. Você fazer o processo de filtragem. Para que o processo de filtragem na fase de juvenil, sendo que o de alevino nem precisou disso? Como eu disse, a oferta de ração aumenta. Com isso, aumenta a quantidade de matéria orgânica acumulada no fundo do tanque. Então, é necessário fazer a remoção desse excesso para ele não gerar amônia, nitrito, e nitrito é prejudicial, atrapalha o desenvolvimento aí do seu cultivo. Os seus juvenis vão ter um atraso, não vão crescer a contento e depois na fase de engorda não vai adquirir aquele peso que está planejado dentro da sua expectativa. A fase de juvenil nós sabemos que é exatamente a fase de crescimento. Eu quero dar um exemplo em relação a uma criança. Se você nutre a sua criança de forma correta, desde o seu nascimento até a fase aí de adolescência, o que vai ocorrer? Ele vai estar preparado para entrar na fase de crescimento, ou seja, alongamento dos ossos, né? Enfim, é necessário, então, para que ele tenha um bom desenvolvimento, ele ter tido aí uma boa alimentação, uma boa nutrição na fase ainda como criança. Com o peixe, gente, não é diferente. Tá? Se você cuidar bem da nutrição dos seus alevinos, que é os que eles precisam, e dos cuidados, né? Logicamente, não só com água, oxigênio, né? Salinidade para evitar doenças, ele vai passar essa fase de forma 100% adequada, perfeita. Agora, quando ele entrar na fase juvenil, é onde ele vai começar o desenvolvimento, o crescimento. E é esse desenvolvimento, é esse processo de crescimento que vai garantir na fase adulta ele atingir um peso satisfatório. Tá? Porque, como eu dei o exemplo da criança, se você não nutrir, chega na fase de crescimento, vai ser uma criança raquítica entrando para uma fase de crescimento. Então, ele não vai desenvolver de forma adequada. O juvenil também é assim. Ele não vai crescer, vai ficar um peixe encroado durante esse período, tá? Na fase juvenil, se ele não for bem cuidado. Aí chega na fase de engorda, ele não vai atingir o peso que é a sua expectativa, acima de 1 kg. Aí as pessoas acham que se continuar tratando dele durante mais 2, 3, 4 meses, ele vai atingir 1 kg. Ô, gente, ele vai atingir. Só que o custo-benefício para criar esse peixe depois do 7º mês é muito grande e não é viável. Você entende? Então,
o consumo de ração não vai compensar essa engorda dele. Tá certo? Então, nós temos que trabalhar em cada fase de forma correta, para quando chegar na fase de engorda, você vai alcançar o seu objetivo aí na sua produção, que é peixes acima de 1 quilo, que é o peixe que é aceito no mercado. Quando o produtor fala assim, eu consegui meus peixes já faz 300, 400, não chegou a 500 gramas, então não foi satisfatório. Teve problema durante o cultivo. Ele chegou até 800 gramas, então ele está em torno de 70%, 80%. Mas quando o produtor fala assim, meu peixe já atingiu 1 quilo, pronto, ele já alcançou o seu objetivo para um cultivo comercial. O que vier acima de um quilo é lucro. Porque toda a lucratividade, todo o levantamento de viabilidade financeira e produtiva é a partir de 1 quilo. Então, se ele atingir 1,50 kg, 1,1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg, 1,5 kg, isso só vai agregar lucratividade aí para o seu cultivo. Então é importante você nutrir de forma adequada, cuidar principalmente da qualidade da água, porque a qualidade da água vai afetar diretamente no crescimento do seu peixe. Olha só, a levinos nós vimos que foi a reduzir o índice de mortalidade, nutrir os alevinos. Já o juvenil é nutrir para ele crescer, é a fase de crescimento. Quando ele estiver na fase adulta, então vai ser engorda. Então, essa fase agora é para crescimento. Então, nós temos que prezar muito a qualidade da água. É o mais importante, gente. É essa fase agora. Tá? Porque ela vai determinar se os seus peixes vão alcançar o peso ideal, que é acima de 1 quilo, ou não. Porque ela age diretamente no desenvolvimento do peixe. Tá certo? Os nitrogenados bloqueiam o desenvolvimento do peixe, gente. Agora nós vamos para a nossa luta. Nós vamos falar aqui acerca do gasto durante esse período aí. É normal nós trabalharmos com alevino desde a ração em pó até a fase aí de 40%, 42%, que são as rações com alto nível de proteína, que é para nutrição. Então agora nós vamos trabalhar com uma ração que é em torno de 36%, tá? Aí o seu peixinho, o seu junior, já está na faixa aí de 20 a 30 gramas, tá ok? Ele atingiu isso aqui com os 49 dias lá da fase de alevinos, tá ok? Ele chegou a esse peso aqui, ele já é um juvenil. Tá? Vou colocar aqui, ó, ele já é um juvenil. Então, o que nós podemos ver aqui? Agora, ele já vai mudar para a proteína de 36%. Aí nós temos que ver aí na tabela, que vocês já têm a tabela de arraçoamento, sobre a granulometria. Gente, peixe, ele tem tamanho de bocas diferente em cada fase, em cada período. Então não adianta você dar uma ração de granulometria de 4 a 6, sendo que a boca dele ainda é em torno de 2 a 3 milímetros. Então, a granulometria é importante você observar. Porque, como eu disse, não adianta você jogar ração dentro do seu tanque e ela ficar boiando até ela inchar e amaciar para o peixe comer. Porque aí grande parte da vitamina, do nutriente que está ali para fortalecer, para nutrir os seus peixes ali, as proteínas, já foram absorvidas ali na água, já se perdeu. É o que eu falo, que só vai ficar o bagaço para o seu peixe comer. Então ele só vai comer carne de segunda, porque a primeira foi dissolvida. Então, quando você joga a ração com a granulometria ideal, o seu peixe tem que ir lá e comer aquela raçãozinha já que cabe dentro da sua boca. Ele não tem que ficar esperando ela amolecer ou afundar para ele tentar comer. Tá certo? Então, vamos respeitar aí a granulometria, que é muito importante.
Agora, o que as pessoas procuram saber, qual é o gasto durante essa fase, tá? Primeiro, essa fase aqui, gente, ela dura em torno de 14 semanas. Com administração de ração de 36%. Agora, o que representa isso aqui em ração durante essas 14 semanas? São exatamente 7 sacos, tá? Vão ser 7 sacos de 25 quilos de ração de 36% com granulometria diferentes. Vocês têm que olhar e observar isso junto ao fornecedor. Não adianta ele mandar já na fase final de 36% que os seus peixes não vão comer. Você vai ter problema de nutrição dos seus peixes. Hoje, gente, mais ou menos, tá? Isso é um valor estimativo. Você vai gastar aí em torno de 730 a 950 reais durante esse período, tá ok? Você vai gastar aproximadamente isso para 1.000 peixes. Não se esqueça, nossos cálculos sempre é baseado em 1.000 peixes. Então esse aqui é o custo que você vai ter durante essas 14 semanas, que vão ser gastos 7 sacos de ração aproximadamente, né? Pode ser mais, pode ser menos um pouquinho, de acordo com a biometria, de acordo com a temperatura, e que corresponde a 7 sacos de 25 quilos de ração, com proteína de 36% e granulometrias diferentes, tá? O seu peixe começou a comer essa ração, ele está nessa fase de 20 a 30 gramas aí. Então, durante as suas 14 semanas, eles vão chegar exatamente entre 200 a 240 gramas. Olha só, ele já mudou. Ele já criou, já desenvolveu, já cresceu, agora ele já tem corpo para então entrar na fase de engorda. Tá certo? Então fica aí essa dica aí para vocês aí. Da mesma forma eu dei a dica para levinos. Então agora está aí a dica do juvenil. Agora sobre a matéria orgânica que a gente acumulada, nós sabemos aqui que as nossas contas são baseadas em cima de 1.000 peixes, tá certo? Então, como o caso do juvenil, você gasta em torno de 175 a 176 quilos de ração, como eu disse, pode ser um pouco mais, um pouco menos, de acordo com a biometria, com a biomassa e também a temperatura, né? Então, mais 175 quilos, para ficar mais fácil a conta, desses 175 quilos que você oferta de ração durante essas 14 semanas para o juvenil, aproximadamente em torno de 35% vai virar matéria orgânica. Como eu disse, você de 60 quilos vai virar sólidos. Vão para o fundo do tanque e são responsáveis pela formação dos nitrogenados, tanto amônio, posteriormente nitrito e também o mais perigoso de todos, que é o gás metano. O gás metano ele tem uma certa dificuldade em passar pelas camadas da água devido à viscosidade da água, porque para chegar ao ponto do gás metano, a água fica mais viscosa. Então já fica um processo mais lento. Mas a pressão atmosférica, aí o que ocorre? Ele fica concentrado no meio do tanque, ou seja, na camada do meio, tá? Então ali é onde também tem a maior parte ou a concentração dos peixes. Eles vivem mais nessa parte, tá? Que é entre a superfície e o fundo, eles estão no meio do tanque. E o gás metano fica concentrado ali. E o que acontece? Ele vai matando lentamente os seus peixes. E você está fazendo tratamento de amônia e não está dando resultado, nitrito não está dando resultado. Por quê? Você só está resolvendo o problema de um vidro de uma janela quebrada. Você vai lá e conserta. Aí no outro dia amanhece quebrada, você vai lá e conserta. Você vai, amanhece, torna a ver que está quebrado. Aí o que acontece?
você vai lá e torna a consertar. Ou seja, é uma coisa que não está resolvendo. Então, só consertar, só corrigir a água não é suficiente. Você tem que buscar a raiz do problema. O que está gerando a minha janela quebrada. Aí você vai descobrir que é uma pessoa que está passando jogando pedra. Ou seja, você vai descobrir que o problema não é a janela quebrada, mas o que está acontecendo para a janela amanhecer quebrada. Da mesma forma dentro do tanque de peixe. Você só corrigir amônio e nitrito não vai resolver. Você tem que resolver a causa do problema, que é a matéria orgânica acumulada no fundo, que vai estar sempre gerando o gás metano. E você está tratando uma área e esquecendo que existe um responsável pela formação desse gás, que é fatal, tá? Ele mata os peixes e de forma lenta. Você amanhece, você dorme com o seu tanque lá cheio de peixes, 1000 peixes lá, e amanhece uma mortalidade em massa. Aí você vai descobrir o problema, ou vai querer saber o que aconteceu. Tá? Tem vários aspectos, pode ser oxigenação, a inversão térmica, são vários aspectos, né? A amônia, o excesso, pico de amônio e nitrito, mas o gás metano é exatamente um desconhecido para muitos produtores e é o que causa grande mortalidade aí, trazendo sérios prejuízos aí para o piscicultor. Então, como resolver esse problema? O sistema que aceita a TPA, é importante que mesmo os seus parâmetros estejam normal, durante um certo período, ou uma semana, ou 15 dias, ou 10 dias, 15 dias, você faça sempre e mantenha uma TPA independente da qualidade dos seus parâmetros. Você vai dar uma descarga, que nós falamos, é abrir o registro para sair aquele fundo, aquela matéria orgânica que está acumulada no fundo, você vai repor uma água nova, tratar, e isso vai ajudar a manter o equilíbrio aí do seu tanque e evitar problemas futuros. Outro assunto aí importante nisso daí é o processo de filtragem, que você deve manter, nem que seja uma vez por semana, manter o sistema de filtragem ligado pelo menos de 4 a 6 horas por dia, uma vez por semana. O seu sistema de filtragem, ele vai ajudar não só a fazer a retirada dos sólidos, como também ele vai te ajudar aí eliminar a gordura proveniente da ração. Porque a gordura você não vê, mas ela fica acumulada nas bordas do tanque em regiões onde não tem oxigenação adequada, tornando assim que nós chamamos de zona morta. Então a gordura fica ali acumulada, ali vai ficar as bactérias mortas, vai ficar essa matéria orgânica ali acumulada também, né? Algas mortas, micro-organismos vivos, mortos, né? Não é nem vivos, são micro-organismos que vão estar ali. E essa zona morta, ela também vai gerar o quê? O nitrito dentro do seu tanque. Vai virar uma fábrica. Então, quando você faz o sistema de filtragem, principalmente utilizando decantadores ou um sistema híbrido de filtragem, né? Que são uma associação de sistemas de filtragem, tá? Porque o objetivo da filtragem é eliminar os sólidos. Amônio e nitrito, gente, sistema de filtragem não resolve. Qualidade de água é tratamento. Não adianta insistir, porque a sua peneira, ela recolhe o seu decantador e a peneira, ela vai tirar o excesso de sólidos, tá? Agora, amônio e nitrito já está dissolvido, são gases, então precisa ser tratada a sua água. Então, faça a sua TPA, faça a sua filtragem para retirar o máximo de matéria orgânica de dentro do seu tanque. Por uma regra básica, para você poder tratar depois da filtragem, depois da TPA, você tratar a qualidade da sua água, por exemplo, a amônia. A amônia é porque está tendo amônia por causa do excesso de matéria orgânica ou matéria de fertilização, que é a ração. Está tendo excesso, está sendo colocado em excesso. Primeiro passo é você suspender durante 3 dias a ração completa dos seus peixes. Eles não vão morrer, mas você vai garantir aí a sobrevivência deles aí, exatamente porque eles não vão ser intoxicados pelo excesso
dessa ração aí que você está ofertando no seu tanque e que te deu pico de amônia e até mesmo de nitrito. Então, você deve tratar essa água. E quem vai fazer esse processo de tratamento são as bactérias, que está em todo o sistema aquático. Não é só dentro do tanque de peixe, de biofloco, simbiótico, rato, não. Qualquer sistema aquático, gente, tá? Qualquer meio aquático, nós temos as bactérias nitrificantes. Então, quando você trabalha no sistema fechado, você tem que aumentar devido à densidade, devido aí à quantidade de fertilização que o seu tanque recebe diariamente com o uso da ração. Então, quando você coloca bactérias nitrificantes dentro do seu tanque, você está aumentando a capacidade de fazer o processo de pegar as amônias e transformá-las em nitrito, nitrito em nitrato. Então, quando está tendo o pico de amônia, é porque o sistema não está rodando direito, ou é devido à matéria orgânica acumulada que excedeu dentro do seu sistema, tá certo? Ou é porque já as bactérias não estão dando conta. Então é necessário você fazer uso de um simbiótico, de um probiótico e também em sistema fechado, tanques de alvenaria, tanques de geomembrana. Vou dar uma regra básica. Você vai colocar junto com o seu probiótico 21 gramas de açúcar ou melaço dentro do seu tanque e colocar os probióticos. Isso vai ajudar a reduzir a sua amônia e também vai ajudar a reduzir aí o seu nitrito. Porque a fonte de carbono, o açúcar, gente, ele é uma fonte de energia para as bactérias. Então elas vão trabalhar melhor, vão se multiplicar e você então vai começar a ter resultados aí, tá? Então é importante você ter um acompanhamento aí de uma consultoria, exatamente, gente, que criação comercial, independente da quantidade, não deixe de ter um acompanhamento técnico, tá? Porque são eles fatores que podem interferir no desenvolvimento dos seus peixes aí, inclusive levá-los à mortalidade e te levar a ter grandes prejuízos. Como também a consultoria, um acompanhamento técnico vai te ajudar a usar técnicas eficazes que vão ajudar a melhorar o sistema da qualidade da água, do seu sistema de criação. Automaticamente assim você vai ter um bom desenvolvimento, menor índice de mortalidade e vai alcançar aí a despesca final com uma produção de carne satisfatória. Agora falando acerca do vilão do nitrito, né? Muita gente fala assim, não, meu tanque está com nitrito, mas está tudo bem, está 2.8, 3.5, e eles não estão morrendo não, estão comendo que é uma beleza. É lógico que eles vão continuar comendo. Só que o resultado é um só. Ele come, só tira um pouco de energia, absorve só um pouco de energia, porque ele gastou energia, ele precisa de repor, mas a proteína necessária para ele ganhar peso vai embora. Então o peixe comeu, mas jogou fora através das fezes. Tá certo, gente? Através das fezes foram eliminadas aí exatamente a proteína. Então não valeu de nada que meus peixes estão comendo bem. Estão comendo bem. Eles estão tentando recuperar e sobreviver. E a única forma é comer até mais ração. Só que os seus peixes estão sendo prejudicados. O nitrito, ele intoxica o peixe, ele dá queimaduras também, igual a amônia, né? A amônia dá queimadura nas brânquias e atrapalha, traz até problema respiratório para o peixe. Agora o nitrito, ele intoxica o peixe e ele não consegue, o seu aparelho digestivo, gente, o seu trato digestivo, ele não consegue absorver as proteínas e energias da ração que você oferta. Então, com isso, o seu peixe não vai desenvolver, fica raquítico, não engorda, você entende? Ele não alcança o tamanho, o peso ideal para um peixe em criação nível comercial aí, que é em torno de 6 aí até 7 meses aí de cultivo. Então, como deve ser tratado o nitrito? Gente, não adianta filtro, tá? Não adianta filtro, porque o nitrito é algo que você não enxerga, tá certo? Você não enxerga, então ele passa pelo sistema de filtragem, gente. Você pode ter um sistema até eficiente para absorver o nitrito, como plantas, como uma boa oxigenação, né? Ali dentro do seu tanque. Gente, mas se está tendo pico de nitrito, é porque houve um excesso de amônia. Aí as bactérias trabalharam e
reverter o amônia em converter amônia em nitrito. Então você pode estar zero de amônia e com pico de nitrito alto. Mas qual está sendo o problema? Ainda é a amônia, porque é ela que vira nitrito. Então você tem que fazer o processo de tratamento aí para evitar a amônia e você vai tratar o nitrito. Nitrito, gente, você trata com probiótico. É bactérias que precisam pegar esse nitrito e converter em nitrato, que é um gás, é um nitrogenado, mas ele é menos agressivo. E para se fazer mal, nosso Deus, tem que ter muita quantidade de nitrato aí para poder prejudicar aí o seu cultivo. Então, como eu disse, o nitrato é um gás, mas ele não é prejudicial, tão prejudicial aí ao seu cultivo. Tá? Então é necessário que esse processo ocorra de forma correta. Amônia, nitrito e nitrato. E quem vai te ajudar isso aí são exatamente as bactérias e com isso, por isso você tem que colocar aí o seu probiótico, fazer uso constante de probiótico. Gente, criação comercial gasta muito probiótico, tá? Por quê? Mas você precisa de um desenvolvimento dentro de um espaço menor, com uma densidade maior e também em curto prazo, que é 6, 7 meses, tirar o peixe aí acima de 1 kg. Então é necessário você gastar com probiótico, entenda, é elas, as bactérias, que vão cuidar aí dos seus peixes. Quando que eu devo colocar o sal na água para a criação de juvenil? Quando que eu devo fazer isso? Olha, primeiramente você deve observar a época. O sal, gente, ele, como eu já expliquei, ele aumenta o muco, tá? Ele aumenta a imunidade do peixe e aumenta aquele muco, que é aquela gosma que fica por cima da escama, que torna o peixe escorregadio, tá? E aquilo é a primeira proteção externa do peixe, tá bom? Que é a sua proteção aí contra parasitas, contra diversos patógenos, enfim, é a sua proteção. Então a quantidade de sal, você deve observar primeiramente o volume do seu tanque. Segundo lugar, o tipo de sistema que você está fazendo no seu cultivo. Terceiro lugar, você deve observar as estações. Que na época do calor, você usa menos sal, a não ser em casos específicos de cultivo e também para ajudar aí com problemas de nitrito, tá? E na época de frio, aí se aumenta a salinidade do seu tanque, você vai colocar uma quantidade maior de sal para poder ajudar a proteger o peixe aí contra as doenças aí, principalmente do frio, que é o íctio e também o fungos. Quando a gente coloca o sal na água, quando você está com pico de nitrito, é exatamente porque o sal, gente, ajuda, tá certo? A desintoxicar os peixes, tá certo? Ele limpa as brânquias do peixe. Então isso ajuda a desintoxicar o seu peixe, para que ele então continue ali se alimentando e até que você também faça o tratamento adequado para baixar aí o nitrito. Só quero salientar que o sal, gente, ele não baixa nitrito. Ele ajuda a desintoxicar os seus peixes e aumenta o muco, ou seja, a proteção do seu peixe, tá certo? E elimina diversas doenças como fungos e algumas doenças patógenas. Então aqui nós encerramos a nossa aula sobre o juvenil. Eu espero ter atendido às suas expectativas e vamos partir para a próxima aula, que é ainda a parte da tilápia adulta.